Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conversa bem curiosa que busca desvendar o que seria a outra muralha da China. Interessante esse nome. Pois é, a fonte é um diálogo assim bem dinâmico entre um cara chamado Phil e uma inteligência artificial, a Sylph. E o foco, olha só, não é uma muralha física de pedra. Ah, não. E o que seria então? É mais um segredo econômico, sabe? Uma estrutura invisível. Entendi, uma barreira moderna. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender que barreira é essa, que, segundo essa conversa, explica uma parte enorme do sucesso chinês. Uma coisa que estaria, tipo, na nossa cara, mas a gente não percebe direito? Isso, bem na nossa frente, mas poucos enxergam o que realmente é. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Boa. E faz sentido, né? Hoje as barreiras mais impactantes raramente são físicas. São coisas tipo fluxos de capital, tecnologia, regulações. E, pelo visto, custo de vida relativo, né? Exatamente, barreiras invisíveis. E a conversa que a gente está analisando busca justamente achar a metáfora certa, identificar qual dessas seria mais crucial para a China. E a dinâmica lá da conversa é legal. O Fio lança a charada para IA, para Sylph, qual a outra muralha? E a IA vai tentando adivinhar, imagino. Sim, ela chuta, seria algo ideológico, uma barreira tecnológica, talvez, ou sanções econômicas, o dólar. A mão de obra barata, sempre falam disso. Também. Mas o Phil vai tipo negando a maioria e dando umas pistas. Fala que é uma verdade que parece mentira, Intrigante. que todos sabem sem saber que sabem. E que explicaria tipo uns 80% do sucesso econômico chinês. 80? Nossa, é aí que a coisa fica séria mesmo, né? É aqui que fica realmente interessante. E o fascinante, então, é o conceito que finalmente aparece na conversa, a tal da paridade de poder de compra, o PPP. PPP, certo. Antes de entrar nos números, é bom pegar a ideia, né? PPP basicamente compara quanto custa a mesma cesta de coisas, comida, serviço, moradia, em países diferentes, na moeda local. Ah, entendi. É para ver o custo de vida real. Não só olhar o câmbio dólar-real, por exemplo. Exatamente, para além da taxa de câmbio. E a conversa mostra como isso funciona como uma muralha. E qual o cálculo que eles fazem lá? O cálculo central é que, hoje, US$ 1.000 por mês numa cidade média chinesa, Certo, US$ 1.000. em termos de conforto, de padrão de vida que você consegue ter lá, equivaleriam a uns US$ 5.500 por mês nos Estados Unidos. Caramba! 5 vezes e meia? Isso, uma vantagem de poder de compra real de 5,5 vezes, ou, se preferir, 450% de vantagem. É gigantesco. Uau! E essa muralha, ela sempre foi assim ou mudou com o tempo? Boa pergunta. A fonte indica que ela tem uma história, sim. Lá em 2000, por exemplo, a diferença era ainda mais absurda. Mais. Bem mais. O PPP real era tipo 12,5 vezes. Imagina, US$ 1.000 na China rendendo como se fossem US$ 12.500 nos Estados Unidos. Meu Deus! Dá para entender porque era difícil para eles comprarem coisas de fora, então. Totalmente. Aí, em 2010, esse fator já tinha caído para umas 5,4 vezes, mais perto do que é hoje. Ou seja, a muralha diminuiu um pouco de altura, mas continua colossal. Exato. Ainda é uma estrutura enorme. Só que essa diferença toda criava aquele problema inicial para o chinês comum, né? Que era? Produto importado era caríssimo, impensável para a maioria. Tá. E como eles resolveram isso? Porque hoje eles consomem de tudo. Aí entra a solução que a conversa aponta: verticalização. Isso foi a chave. Verticalização. O que é isso na prática? É a China investir pesado para conseguir produzir quase tudo internamente. Desde o parafuso, o chip mais básico, até o produto final complexo, tipo um celular, um carro. Ah, controlar a cadeia toda de produção dentro do país. Exatamente, da matéria-prima até o produto na prateleira, feito em casa. Isso fez duas coisas: barateou tudo para o mercado interno deles, criando um mercado consumidor gigante lá dentro, e reduziu brutalmente a dependência de importados caros. Criou uma autossuficiência enorme. E é aí, então, que a história tem a virada, o tal plot twist da fonte. E isso, a muralha meio que se inverteu. Como assim se inverteu?
Se antes ela meio que protegia o consumidor chinês do custo alto do mundo, porque importado era caro, agora ela funciona no sentido contrário. Ela protege a indústria deles. Protege a indústria e, mais que isso, ela ataca, entre aspas, a concorrência global. Projeta o poder econômico chinês para fora. Entendi. Então, o que isso significa na prática? Quais as consequências dessa inversão? Exato. A função mudou e as consequências são enormes. Primeiro, essa combinação de PPP super favorável mais a verticalização permite que a China jogue produtos no mercado global a preços baixíssimos Preços que ninguém consegue competir, né? para países com custo de vida mais alto. Muito difícil competir. Segundo, isso sustenta um consumo interno muito forte lá na China, porque o custo de vida relativo, em PPP, para as coisas feitas lá, continua baixo para os padrões deles. Faz sentido. E terceiro, essa vantagem competitiva, assim, esmagadora, é apontada lá na conversa como um fator que acelerou a desindustrialização em muitos países do Ocidente. Então a muralha de PPP virou tipo uma arma de competição econômica. Pode-se dizer que sim, uma ferramenta muito poderosa de competitividade global. Ok. Então, para a gente amarrar a ideia central que essa análise da conversa traz, a verdadeira outra muralha não é física. É essa vantagem estrutural, invisível, do poder de compra relativo. Turbinada pela estratégia de fazer tudo em casa, a verticalização. E é uma muralha que deixou de ser só defesa para virar ataque na economia mundial. Exatamente. E a reflexão final que a fonte traz é bem provocativa. Manda lá. Levanta uma questão importante, né? A China construiu essa vantagem toda. Mas será que outros países poderiam ou deveriam tentar copiar esse modelo? E tem a questão da sustentabilidade disso tudo, né? Fundamental. Esse modelo, baseado em produção e consumo em massa, ele é sustentável para o planeta? A fonte até lembra. A gente já consome o equivalente a 1,7 terras por ano. É insustentável no longo prazo. Pois é. E aí fica a pergunta sobre o futuro. A gente continua nesse modelo até, sei lá, a coisa quebrar e a gente ser forçado a mudar, aprendendo talvez pelo sofrimento, como o Phil sugere? Ou Existe outra saída. existe a possibilidade de uma renúncia voluntária, uma redefinição do que a gente considera liberdade, bem-estar, para além desse consumismo sem fim. Uma pergunta difícil. E que fica no ar, né? Fica totalmente no ar.